Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4, a partir do verso de número 12. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Assim, cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. E trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus os curava. E uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e de além do Jordão seguia a Jesus. Essa, meus irmãos, é a palavra do Senhor. Texto que eu gosto muito, e meu desejo, a minha oração, é que ela salte das páginas das Escrituras e deixe de ser só texto histórico e se materialize como bem, como verdade, como esperança, como graça e misericórdia no chão de cada dia. Você sabe o que é um meme? Meme é um termo grego que significa imitação. Agora, na websfera, trata de um fenômeno de viralização de uma informação. Pode ser um vídeo, pode ser uma frase, pode ser uma imagem, pode ser uma música ou uma ideia. É algo que se espalha rapidamente, que tem um alcance enorme, muita popularidade entre os usuários. Na verdade, o termo foi cunhado em 1976 por Richard Dawkins, que é um biólogo evolutivo, escritor britânico. E esse termo diz respeito a uma unidade de informação, qualquer que seja ela, que se multiplica. Algo que possa ser aprendido rapidamente e transmitido com muita simplicidade. Pois bem, eu sonho em ver o evangelho se transformar num meme, algo virulento, com uma capacidade explosiva de infiltração. Mas a minha frustração é que não tem sido assim. Há uma cena do filme Poderoso Chefão, que é uma trilogia que eu amo, e meu irmão Aguinaldo me deu de presente o DVD,
que trata no episódio 3 de uma conversa do Dom Corleone, aquele mafioso, com um cardeal no Vaticano. E é uma conversa assim extremamente inteligente, porque o cardeal está com ele assim numa fonte, e ele pega um seixo que está naquela fonte ali do Vaticano já há milhares de anos. E ele mostra o seixo úmido para o mafioso e diz: você está vendo isso? E ele diz assim: sim, eu estou vendo. Ele está molhado por fora, não? Ele disse: sim, está totalmente molhado, está úmido. Ele disse: mas preste atenção. E aí ele pega o seixo e dá uma pancada nele, na borda da fonte, e ele quebra. E aí ele mostra as partes do seixo quebrado, expostas, e diz: mas veja que curioso, do lado de fora está totalmente úmido, mas do lado de dentro está completamente seco. E aí ele diz: isso é o que também aconteceu com essa geração e com esse continente. O cristianismo lambuzou pelo lado de fora, mas não penetrou do lado de dentro. Se você for olhar para a história, a partir da morte de Jesus, em idos aí dos anos 35, nós vamos ver que o evangelho do reino, que foi levado por aqueles que eram chamados os do caminho, começa a se multiplicar de forma incontrolável e exponencial. Derramamento do Espírito em Jerusalém parece ser a marca desse episódio de multiplicação da verdade do Evangelho. Jesus disse aos discípulos: não saiam de Jerusalém, fiquem até que vocês sejam cheios do poder do Espírito, e aí sim anunciem toda a Judéia, Samaria, e vão até os confins da terra. Logo em seguida, Paulo monta a sua companhia apostólica, e é, na minha opinião, o mais bem sucedido dos apóstolos de Jesus, atingindo toda a Ásia Menor, com todos os seus empreendimentos missionários na Galácia. Paulo se torna o fomentador de igrejas, e logo em seguida você tem uma perseguição sem precedentes, perseguição que vem dos judeus contra o que eles consideravam ser uma seita, e perseguição a partir dos anos 60, intensa, dos romanos, sobretudo na figura de Nero, que promoveu um escárnio e uma chacina sem precedente dos cristãos. Pois bem, ainda assim, o evangelho continuava crescendo. Quanto mais cristãos se matava, parece que mais cristãos surgiam. Quanto mais eles eram crucificados na beira das estradas e incendiados, e quanto mais se lançavam no Coliseu de Roma para servir de espetáculo àquela geração pagã, mais cristãos surgiam. A partir do século II, o Império Romano começou a entrar em falência, sobretudo por causa de invasões bárbaras, e começou a desencadear-se na população um sentimento de que os deuses romanos não serviam mais, as divindades não atendiam mais aos propósitos, todo aquele panteão de deuses havia falhado na sua tarefa, e portanto há uma latência do desejo de uma nova religião surgindo, e é nesse espaço que o evangelho começa a crescer, porque a mensagem do evangelho era para todos os homens, porque a mensagem do evangelho proclamava libertação, proclamava paz, proclamava justiça, proclamava salvação, e na primeira metade do século II, a multiplicação começa a se intensificar, o evangelho começa a alcançar todas as camadas do tecido social, desde os escravos até os generais de Roma, todos começam a ser infectados por aquela boa semente. Em 313, com o Edito de Milão, o Império Romano já reconhece o cristianismo como uma religião. Eu estou citando o cristianismo para você se situar como um fenômeno histórico, mas até então esse nome não estava conceituado como fenômeno religioso.
mas ele começa a ser reconhecido e os cultos e os encontros que eram feitos de forma clandestina são liberados. E um pouco mais na frente, em 391, o imperador Teodósio I, depois da divulgação e da expansão promovida por Constantino, que afirmava um Deus, um império, um imperador, numa jogada política. Em 391, Teodósio estabelece então o cristianismo como religião oficial do império. A minha questão essa manhã é a seguinte: o que foi que aconteceu com a mensagem de Jesus após ela ser institucionalizada pelo Império Romano? Porque ela ganhou um poder político, um poder econômico e um poder religioso, mas perdeu o seu poder espiritual, perdeu o seu poder de promoção da justiça, da misericórdia, da graça, da fé, do encontro do homem caído com o Deus de toda misericórdia. E a resposta, irmãos, é muito simples. É porque ela perdeu a sua essência. Ela perdeu o seu poder multiplicador, subversivo. Ela perdeu a virulência do que nós chamamos a doce revolução. Ela perdeu a simplicidade. Ela perdeu o aspecto da descentralização, da autonomia. Ela perdeu a liberdade. O cristianismo se tornou o evangelho enlatado, industrializado pela igreja institucional romana, aditivado pela lógica aristotélica para se impor como uma filosofia prevalente. Deixou de ser uma mensagem simples de salvação para se tornar num compêndio de doutrinas sofisticadas. Deixou as catacumbas para entrar nos palácios. Deixou o caminho para voltar para o templo. Deixou a cruz para sentar-se nas cátedras dos bispos. E essa manhã, a partir desse texto de Mateus capítulo 4, que resgata os aspectos que são centrais no Evangelho, eu quero lhe chamar a uma reflexão para nós verificarmos como podemos trazer de volta para o coração esse fogo, essa brasa, de tal forma que haja uma multiplicação explosiva da mensagem de Jesus, que contamine o mundo para o bem, que seja virulenta para divulgar os valores de Deus. Mas eu não quero fazer isso sem lhe convidar a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, fecha os seus olhos. Meu Pai, nós nos apresentamos essa manhã na Tua presença, Senhor, e nos alegramos sobremaneira porque temos compreendido a necessidade do retorno à simplicidade, de retorno, Senhor, às verdades inquestionáveis, inamovíveis do Evangelho. Temos entendido, Senhor, a necessidade do desapego com tudo aquilo que se constitui informação histórica, tradição, rito, liturgia, mas não faz parte do que Tu propusestes ao homem como doutrina da salvação e como a liturgia do caminho que se faz em esperança, em misericórdia, com o coração pacificado, com relações reatadas com as pessoas, com um olhar sensível sobre a dor humana, com um engajamento na causa dos que não conseguem defender as suas próprias causas. Que sejamos esses agentes de transformação, pequenas sementes de esperança, que sejamos aqueles, Senhor, que se levantam para ser luz no meio das trevas. Essa é a minha oração. Essa manhã alarga o nosso entendimento para a compreensão da Tua boa palavra, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu lhe convidar para vir para Galileia e você entrar na cenografia que Mateus constrói para nós, nos afirmando que logo após a morte de João Batista, Jesus deixou a Judéia e veio para a Galileia. O que é a Judéia? A Judéia é a porção sul daquele
espaço onde Israel está contido, no mundo antigo, na Palestina, e era na Judéia que ficava o templo, a cidade de Jerusalém, o centro da religião. Jerusalém como uma grande metrópole daquele mundo, era ali onde estavam os mestres da lei, eram ali onde estavam os centros de formação, as faculdades, eram ali onde estavam as pessoas mais ricas, as pessoas mais cultas, as pessoas mais sofisticadas, era ali onde estava o Sinédrio, que era uma instância de anciãos, uma instância política e uma instância religiosa. Portanto, é na Judéia onde as coisas acontecem. A Judéia seria proporcionalmente uma cidade como São Paulo, um local de desenvolvimento, um local de pessoas intelectuais, um local onde o olhar das pessoas é mais amplo, onde a cultura é mais profunda, onde até a forma de falar é mais sofisticada e é mais correta. Mas, curiosamente, Jesus toma uma decisão de sair desse local, de um local onde a mensagem dele poderia ser melhor compreendida, de um local onde a mensagem dele poderia ganhar uma multiplicação muito mais rápida, de um lugar onde estava o centro religioso, de um lugar onde estavam as pessoas mais aquinhoadas, onde estavam aqueles que eram donos de terras, onde estavam aqueles que eram os grandes latifundiários, os grandes produtores, e Jesus deixa essa região e vai para a Galileia. Galileia, que era o local onde ele havia nascido, na cidade de Nazaré, uma cidade desprezível, um lugar sem qualquer projeção, um lugar sem qualquer reconhecimento, a ponto de se fazer piléria quando Jesus se apresenta como Nazareno, de se dizer que esse daí veio da Galileia e pode vir alguma coisa boa daquele lugar. A Galileia é esse lugar que fica ao norte, que ficava dividida entre a Baixa e a Alta Galileia, um local de planície, e na Alta Galileia você tem as terras mais montanhosas. A Galileia que fazia limite com a Síria e fazia também limite com a Fenícia, e por conta disso, muitas pessoas haviam entrado nesse território. Portanto, a Galileia era tido como um lugar misto, um lugar de miscigenação, um lugar de multiculturalismo, um lugar onde a religião havia sofrido influência de povos estrangeiros, e por conta disso também eles eram tidos como pessoas de segunda categoria, era um povo misturado, era um povo sincrético. Mas na Galileia estavam os pobres. A Galileia é um lugar daquela população sem muita cultura, sem muito entendimento, sem muita formação. É um lugar de trabalhadores braçais, sobretudo aqueles que estão ligados à atividade agrária, pecuária, que dizia respeito a toda a cultura de Israel. É na Galileia também onde estão os pescadores, aqueles homens que eram incultos, aqueles homens que estavam acostumados a estar expostos àquele sol escaldante. O mundo deles era ali, aquele espaço do pequeno lago da Galileia, que era chamado de mar, e a pessoa nascia e morria ali. O mundo deles era do tamanho daquela área. É na Galileia onde surgem também os grandes donos de terra, os grandes latifundiários, e as pessoas estavam servindo de mão de obra quase escrava para aumentar o império, o poderio, as posses de muito poucos. A Galileia é esse lugar muito parecido com regiões hoje de exclusão, com regiões hoje do terceiro mundo. A Galileia era muito parecida com o nosso Nordeste e sofria os mesmos preconceitos. O galileu falava de forma diferente. Ele, por não ser culto, ele fazia as flexões verbais de forma diferente. Por isso que quando Pedro está falando ali, naqueles momentos em que Jesus está no palácio de
Caifás sendo julgado, imediatamente as pessoas identificam e dizem: você é um deles, porque você fala como eles. O nordestino, quando abre a boca, todo mundo já conhece, né? Nós somos esse povo também, julgado como um povo de segunda. Nós somos esse povo também sacrificado, esmagado e manipulado pela indústria da ignorância, pela indústria da seca. Há muita coisa parecida, não só do nosso povo, mas desses bolsões de pobreza, de exclusão. A Galileia tinha essa característica. Era também uma terra onde conflitos explodiam. Era um povo muito dado à guerra, era um povo muito dado a ações destemperadas. Em 68, 70 depois de Cristo, é na Galileia que surge o levante dos zelotes, e é algo de tão expressiva manifestação que foi o que desencadeou a vinda do general romano Tito, que invade então aquela região inteira e destrói a cidade de Jerusalém, e promove um morticídio e um êxodo dos judeus, e eles só vão se reorganizar em 1947, se não me engano, como uma nação novamente voltando ao seu lugar. Pois bem, é nessa região de conflitos potenciais, região de todo tipo de escassez, região de gente inculta, de gente miserável, de gente sofrida, de gente doente, de gente amargurada, de gente deprimida, de gente excluída de toda possibilidade. É nesse lugar onde os grandes latifundiários detêm uma mão de obra escravizada de uma vida que se resume a comer para trabalhar e trabalhar para comer. É gente sem qualquer esperança no futuro, é gente sem qualquer possibilidade que algo novo aconteça. É no meio dessa região que Jesus decide ir. E decide fixar a residência, porque o texto diz que ele vai para a cidade de Cafarnaum, ali à beira do mar da Galileia, onde ele passa a maior parte do seu ministério. E é curioso que o ministério de Jesus começa em Caná da Galileia e termina na Galileia, quando ele é assunto aos céus, está com os seus discípulos. É ali onde a pregação de Jesus, é ali onde o ministério de Jesus se consolida, é ali onde os elementos mais importantes da alquimia do sagrado, dessa virulência que é o reino de Deus, se consolidam. Ninguém poderia imaginar que um profeta da Galileia, que exerce o seu ministério num lugar completamente desprestigiado, esquecido, num lugar completamente impossibilitado de fazer uma projeção de alguém, fosse tomar proporções tão extraordinárias e fosse ganhar o mundo inteiro em tão pouco tempo. A própria família de Jesus, os seus próprios irmãos, os da sua casa, vendo os milagres que ele realizava e vendo as coisas que ele fazia, disseram para ele: olha, por que tu não vai para a Judeia? Por que você não vai para Jerusalém? Você quer ser famoso aqui? Você quer que aqui as coisas que você faz ganhem projeção? Você imagina que você fazendo aqui isso vai ganhar eco? Alguém vai ouvir falar de você? Acorda, garoto, você tem que ir, como a gente fala aqui, para onde as cobras dormem. Você tem que ir para o lugar de projeção, você tem que ir para o grande centro, você tem que ir para onde tem gente sofisticada, rica, você tem que ir para onde existem as pessoas cultas, você tem que ir para onde está o centro político religioso. Deixa essa miséria da Galileia e vai para um lugar onde você possa ser reconhecido. Foi isso que disseram para Jesus. Eu queria analisar com você e refletir 4 pontos importantíssimos desse texto, que revelam o porquê da mensagem do Evangelho ter sido tão explosiva, ter penetrado de forma tão violenta, ter produzido uma subversão cultural num espaço de tempo tão curto, ter se revelado como um meme. Algo que era simples de entender, era fácil de transmitir e tinha um poder impressionante de regenerar, de pacificar,
de sarar, de trazer graça e misericórdia ao coração. Se você quiser voltar ao texto, a mensagem é expositiva. Eu vou tirar tudo da Escritura. O primeiro aspecto que eu penso que nós precisamos também resgatar como igreja nesses dias, é o fato de que o Evangelho, ele anuncia a esperança e ele promove a libertação. Veja aí os versos de número de 13 a 15. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Assim, cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Você quer saber uma das coisas das quais nós não podemos negligenciar na mensagem do Evangelho? É que a mensagem do Evangelho produz esperança e promove libertação. O profeta Isaías já havia falado nesse texto que Mateus se refere, capítulo 9, dizendo que esse fenômeno ia acontecer, que essa Galileia, que é um lugar esquecido, que essa Galileia que habita um povo que se miscigenou com os estrangeiros, que essa Galileia que havia sincretismo religioso, que essa Galileia que é um lugar de mão de obra quase que escrava, de exploração, de esmagamento social, que é um lugar onde se tem pouca possibilidade, um lugar esquecido, um lugar onde não surgem coisas que sejam relevantes, um lugar onde não se produz coisas que sejam importantes, que é nesse espaço esquecido que vai surgir uma grande luz e que vai surgir uma grande libertação. Olha, meu irmão, nós imaginamos que Jesus fosse assim um superstar da religião. Nós às vezes parece que pensamos que Jesus era um executivo da religião, mas Jesus era um missionário que foi enviado às pessoas mais indignas, às pessoas mais excluídas, às pessoas que estavam mais esmagadas. Quando o profeta fala que é uma região da sombra da morte, ele está dizendo que era um lugar onde havia muita amargura, era um lugar onde havia muito gemido, era um lugar onde havia muita dor, era um lugar onde havia muita injustiça, era um lugar onde as pessoas viviam sem esperança. E é nesse ambiente de morte, é nesse lugar de agonia e desespero humano, é nesse bolsão de miséria, é nesse lugar onde a luz não penetra, onde não há nenhuma possibilidade, que Jesus disse: eu vou para lá. São aquelas aldeias que começam a ser visitadas. Mas Jesus não era um político, ele não ia para os grandes centros para buscar notoriedade, ele foi para as pequenas comunidades, ele foi nos lugares de miséria, ele foi onde a vida estava sucumbindo diante da insensibilidade, diante do egoísmo, diante da vaidade humana. É ali onde ele entra. Quando está em Betsaida, uma população enorme de pessoas miseráveis, aflitas, doentes, o texto fala de lunáticos, paralíticos, cegos, endemoniados, gente esquecida, escanteada, excluída de tudo, e eles vão atrás de Jesus, uma peregrinação enorme, passam muito tempo ouvindo. Imagina o Senhor orar por aquela gente inteira, muita gente em fila para ser curado, e aí eles veem que o dia está terminando, eles não têm como voltar para casa, estão famintos, gente miserável, e os discípulos dizem: Senhor, despede essa gente, a gente já fez o que tinha que fazer, a gente já fez o culto, já pregasse, já curasse o povo, a gente já fez de tudo, vamos agora embora, já realizamos a tarefa da religião, já fizemos as atividades e os serviços do sagrado. E Jesus disse: vocês estão equivocados, esse povo está com fome, essa gente está sem esperança, essa gente está sem nenhuma possibilidade, eles não têm sequer como voltar, deem vocês mesmos de comer a eles. Abrindo
o coração dos discípulos para se apiedarem daquela situação de miséria e desespero que estava a céu aberto e eles não percebiam isso, porque era suficiente fazer uma oração, porque era suficiente dar um passe, porque era suficiente fazer o cara participar de uma liturgia de culto, porque era suficiente que ele fosse ali e participasse de um rito qualquer e depois, olha, vai embora, porque agora já não é mais com a gente. Jesus quebra isso. E é importante que você entenda que esse elemento do Evangelho foi esquecido. É importante que você compreenda que essa palavra que Jesus traz é uma palavra que resgata a esperança e a salvação das pessoas. Nós perdemos isso. Na verdade, a mensagem do Evangelho se tornou uma mensagem cativa de prédios, de construções, de templos, uma mensagem quase que especializada para certos nichos. Quando ela chega ao grande público, já chega misturada, já chega aditivada, já chega simbiotizada para explorar e para tirar das pessoas aquilo que elas já não têm. Porque a melhor coisa do mundo é você vender religião para miserável. A melhor coisa do mundo é você vender religião para quem não tem esperança, para quem não tem oportunidade, para quem não tem saúde, para quem não tem justiça, para quem não tem segurança. Não há coisa melhor do que você vender religião, porque o cara faz qualquer coisa acreditando que a vida dele pode mudar, e aí se estabelece uma religião de barganha, de troca. Aí se estabelece uma religião que promove uma relação econômica, onde você dá para receber, onde você paga para ser imunizado, onde você oferta para poder ser livre de qualquer tipo de calamidade da vida. E o resultado é o que nós temos aí. Primeira coisa que o texto nos ensina é que Jesus vai para esse lugar de desespero, para a Galileia dos gentios, para um lugar que não tinha nenhum significado. Ele entra onde ninguém queria entrar, ele se apropria daqueles que eram desprezados, ele se torna relevante no meio de um lugar que não poderia promover para ele absolutamente nada, mas é nesse lugar e é no meio dessa gente que a luz de Deus começa a brilhar. Eu penso que nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos anunciar um evangelho que entre nos lugares de trevas, que entre nos bolsões de pobreza. Precisamos ser uma igreja que avança no sentido de alcançar esses que estão marginalizados, excluídos e esquecidos de tudo. Corremos um risco enorme de nos tornar uma igreja elitista, que alcança meia dúzia de pessoas mais cultas e sofisticadas, que são capazes de entender a nossa mensagem e uma mensagem mais rebuscada, mais composta de um glacê filosófico, e isso não chegue nos mais simples e mais carentes e mais quebrados e mais humildes e mais desgarrados de tudo. Precisamos retomar o poder que o Evangelho tem de promover libertação e de fomentar esperança. É isso que o texto de Isaías fala, quando diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, quando Jesus fala em Nazaré e evoca esse texto para pregar proclamação, ele diz aos cativos, aos algemados, aos encarcerados, e apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor que Isaías está falando era o ano do jubileu. Está lá no livro de Levítico que a cada 49 anos, no ano 50, era promovido então um acerto entre o povo. Os escravos eram libertos, as dívidas das pessoas eram perdoadas e a terra era concedida, a terra um tempo de descanso. Se passava um ano sem fazer nada para que houvesse uma renovação da terra. É isso que eu e você temos que promover. Temos que entrar nesses lugares excluídos e sermos libertação para os cativos. Nós não fazemos nada em presídio, por exemplo. Não temos nenhum tipo de atividade, não temos ninguém que tenha se levantado e tenha dito, vamos fazer ações em presídios, vamos visitar os encarcerados.
Não temos ainda nenhuma ação consistente, regular, que vá aos hospitais. Eu fui pastor de igreja maior e eu estava comentando ontem num jantar com um casal amigo, eu vivia dentro de hospital, eu vivia dentro de UTI, toda semana estava enterrando alguém. Não é que eu deseje aqui que a gente cresça para ficar enterrando ninguém, mas o que eu estou lhe dizendo é que a igreja precisa entrar nos lugares onde há a sombra da morte. A igreja precisa levar esperança àqueles que estão quebrados, cativos, oprimidos, esmagados. É nesse lugar que a mensagem tem que entrar. E aqui eu quero lhe fazer um desafio, meu irmão, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você tem levado essa mensagem a esses lugares? Ou a sua espiritualidade e a sua fé se resume a um encontro semanal aqui, num lugar bacana, confortável, com ar-condicionado, que você ouve uma boa música, depois assiste uma mensagem legal, você abraça os irmãos, dá uma oferta e vai embora, semana que vem tem mais. Porque é característico do Evangelho ser uma mensagem que vai aonde ninguém vai, que entra onde ninguém entra, que alcança os que ninguém tem interesse, que promove justiça, paz, misericórdia e libertação. E eu lhe pergunto, o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo em relação a isso? Uma ação mais significativa, uma ação regular, uma ação relevante, não é uma coisa pontual. Eu sei que um ou outro aqui faz alguma coisa, mas eu digo, como comunidade, nós precisamos resgatar e ter o entendimento que essa mensagem é para os que estão nas trevas, para aqueles que precisam reconhecer e discernir e experimentar a luz. A segunda coisa que o texto nos ensina é que nós devemos buscar um evangelho que seja movido por valores e por princípios do reino. Veja aí o verso 17. Diz assim: daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Segunda coisa que a gente percebe quando Jesus de fato inicia o seu ministério, o texto de Mateus é antecedido por aquele momento de deserto, onde Jesus está sendo tentado pelo diabo, onde ele está de jejum, e eu entendo de maneira muito clara que jejum é sempre uma preparação para o serviço. As pessoas jejuam para obter alguma coisa. No jejum que eu entendo é aquele que leva você a fazer alguma coisa pelos outros. Isaías fala do jejum que nos move em relação aos amputados da terra, aos necessitados, aos famintos, aos carentes, aos excluídos. E o jejum de Jesus de 40 dias, um jejum profético, prepara Jesus para se oferecer ao mundo. Prepara Jesus para o serviço que ele tinha para executar. E quando ele começa o seu ministério, na terra de Zebulon, na terra de Naftali, nesse lugar esquecido de tudo, ele se levanta e a sua mensagem é: arrependam-se, porque está chegando o reino de Deus. Arrependam-se, sensibilizem-se, discernam, abram o seu coração para perceber que algo espiritual está acontecendo. Reconheçam a oportunidade da visitação de Deus. Quebrantem-se diante do Senhor. Humilhem-se diante do Senhor. Esse é o chamado de Jesus. E olha, meu irmão, como eu vejo a igreja tão apática, como eu vejo a igreja tão inerte, como eu vejo que nós nos tornamos seres sem emoção, gente sem sentimento, a gente não se emociona mais com Deus, a gente não chora mais na presença de Deus, a gente não chora pelo nosso pecado, pela nossa indignidade, pelas ações perversas que nós cometemos, nós não choramos pelo pecado da nossa nação. Você vai às Escrituras e vê os profetas chorando diante de Deus, pedindo perdão pelo pecado da nação. Nós não fazemos isso. Olha, o pecado desses homens perversos é também o meu pecado, é também a minha indignidade. Eu deveria estar chorando por causa desses que estão sendo presos. Eu deveria estar chorando por causa desses sonegadores. Eu deveria estar chorando por causa desses corruptos,
deveria estar de joelho diante de Deus e chorando e clamando e pedindo a Deus ter misericórdia. Sabe por quê? Talvez eu e você não sejamos muito afetados. Difícil é dizer que hoje ninguém está afetado, porque nós estamos numa situação gravíssima, o país está falido, quebrado. Os economistas mais otimistas falam de 8 a 10 anos para você recuperar o que se perdeu. E aqui eu não estou fazendo discurso politiqueiro, porque vocês sabem que eu não defendo bandeira, não sou um sujeito partidário. Mas nós não choramos diante de Deus pela tragédia da nossa geração, pela desgraça do nosso povo. Nós não choramos diante de Deus. Nós, como igreja, não promovemos nada. Não nos ajuntamos sequer aqui numa vigília para pedir a Deus ter misericórdia, porque são milhões de desempregados, meus irmãos. São milhões de pessoas que estão sofrendo e a crise vai se agravar mais ainda. As perspectivas são muito difíceis, mas nós não temos chorado diante de Deus. Jesus diz: arrependam-se. O arrependimento é uma experiência de transformação de mente, de quebrantamento, de abertura às percepções daquilo que é mais importante e relevante para Deus. Nós estamos muito preocupados com as nossas coisas. Estamos muito preocupados com a nossa conta, estamos muito preocupados com os nossos bens, estamos muito preocupados com os nossos negócios, com os nossos contratos. Estava conversando com o Aguinaldo sexta-feira, comendo ali um cabritozinho ao forno, que coisa linda, meu irmão, que coisa de Deus, ali na varanda da casa dele, tomando uma breja, e a gente estava falando disso. A gente está tão enfiado dentro dos nossos negócios que a gente não consegue mais respirar, a gente não consegue mais ver nada. A gente não consegue ver a dor do outro, a gente não consegue chorar pela nação, e Jesus diz: olha, arrependam-se, sensibilizem-se, percebam que há algo extraordinário acontecendo, discernam a graça de Deus, sejam aqueles que conseguem ver o que a grande maioria não percebe, porque está chegando o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é uma marca? É uma grife? É a igreja tal? É a igreja qual? É o caminho da graça? O que é o reino de Deus? É uma estrutura religiosa? É um grande templo? É uma grande indústria de multiplicação? É uma grande indústria de produção de religião? Não, meu irmão. Jesus não tinha templo, Jesus não tinha trio elétrico, Jesus não tinha gravadora gospel, Jesus não tinha canal de TV, Jesus não tinha canal de rádio. Jesus se cercou de gente miserável que não tinha sequer como ofertar para que ele mantivesse o seu ministério. Mas ele disse: estejam atentos, percebam, porque o reino de Deus está chegando. E foi esse reino de Deus que em 300 anos contaminou o mundo inteiro e fez com que a salvação entrasse em todos os lugares. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus são valores. O reino de Deus são princípios. Por isso que quando os fariseus e os escribas chegam para Jesus e dizem: mostra-nos o teu reino, ali era uma pergunta sarcástica, ali era uma pergunta que era uma piléria para Jesus, porque ele, sendo um profeta vindo da Galiléia, já não tinha nenhuma representatividade. Ele, sendo um profeta que vinha da Galiléia, não tinha nenhum crédito. Quando eu falo que me formei por uma universidade do sul do país, em filosofia, todo mundo presta atenção. Mas quando eu digo que me formei numa faculdade de teologia no Nordeste, ninguém dá nenhum crédito. Assim era Jesus, um profeta que vinha da Galiléia, não tinha nenhuma importância, era um sujeito completamente sem credibilidade. Mas aí os fariseus chegam junto dele e dizem: olha, me mostra o teu reino. Você não está falando aí de um reino de Deus? Porque para nós reino de Deus é templo, para nós reino de Deus é livro, é código escrito que nós temos. Para nós, reino de Deus é liturgia, são sacrifícios, são rituais, são oblações, são costumes, são tradições, são vestimentas, são formas. Mostra-nos o teu reino. O teu reino é feito de quê? De súditos. Cadê os fiéis
Cadê aqueles que são mais relevantes? Me mostre qual é a instância de poder. Nós temos o nosso sinédrio, que é um centro de decisões, que é um centro de sabedoria e de fomento. Nós temos as sinagogas, que são centros de multiplicação. Nós temos os rabinos, que são estudiosos do código. Mostra-nos o teu reino. E aí Jesus disse, o reino de Deus, ele está entre vocês. Ele está por aí. Ele está misturado, ele está em todo canto, ele está no coração de todo aquele que carrega o bem, que se apropria da verdade, que se torna um embaixador da misericórdia. O reino de Deus está aí entre vocês. Vocês estão esperando uma estrutura? Vocês estão esperando um ritual? Vocês estão esperando uma religião de proposição estética? Não é isso não. O reino de Deus está por aí, são valores, são princípios da graça de Deus, é a experimentação de Deus na vida cotidiana, é gente que vai orando no carro, é gente que vai orando no ônibus, é gente que vai louvando ao Senhor, não precisa de espaço, não precisa de reunião, não precisa de encontro, não precisa de intermediário, não precisa de uma sensação, não precisa de preparação para você ficar mais no espírito catártico da coisa, não precisa de misticismo, não precisa de pirotecnia, não precisa de manifestações sobrenaturais, precisa apenas abrir os olhos e dizer, Senhor, muito obrigado por esse dia, ele acontece debaixo do teu cuidado, porque o profeta Jeremias me ensina que a tua misericórdia se renova a cada manhã, Senhor, por isso eu vou botar o pé do lado de fora da minha casa, eu vou ter a ousadia de sair para trabalhar nessa cidade louca, violenta, de ir para esse mercado perverso, de gente que quer me seduzir, que quer me corromper, de gente que quer me manipular. Eu vou, Senhor, eu vou botar o meu pé, eu sou como uma ovelha que vou para o meio da matilha de lobos para ser devorado, mas eu confio que tu vais me preservar. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é você chegar em casa de noite, depois de ter trabalhado, depois de ter se esforçado, depois de ter agido com ética, com verdade, depois de ter feito as coisas como elas deveriam ser feitas, e não aconteceu o que você esperava, e aquilo não produziu o que você queria, e talvez aquele contrato que você queria não fechou, e talvez aquela remuneração que você esperava não veio, talvez aquela comissão não saiu, mas você deita de noite e as contas estão para pagar, e as coisas vão vencer, e você tem que dar um jeito, mas tudo que podia fazer você fez e não aconteceu, você deita e diz, Senhor, eu te entrego essas coisas, porque eu não posso mais fazer nada. Salmo 4, em paz eu me deito e pego no sono, não preciso tomar ansiolítico, eu não vou viver dopado, eu não quero fugir da realidade, Senhor, eu vou aqui me entregar e vou confiar que enquanto eu durmo, tu vais cuidar das minhas coisas, porque é isso que a Escritura diz, que o Senhor cuida do nosso pão enquanto nós estamos dormindo. Isso são valores do reino de Deus. Valores do reino, tratar as pessoas com respeito, com misericórdia, não explorar ninguém, não esmagar ninguém, não julgar as pessoas porque elas pensam de uma maneira diferente da sua, e porque elas assumiram posições na vida diferente das suas. Deixa cada um entrar e sair, em Jesus há espaço para tudo. Jesus disse, entra, sai, acha alimento, deixa as pessoas se alimentarem, não desenvolva esse coração jactancioso, arrogante, prepotente, você se achar melhor do que o outro, que caiu mais sangue em você do que caiu no outro. Deixa Deus tratar com ele. Isso são valores do reino, de você investir nas suas relações, na relação com seus filhos, investir na educação, no cuidado, no zelo. Eu tenho visto Gabi, eu e Fabiana, a semana passada ela fez 14 anos, eu estou vendo Jesus sendo formado nela, eu vejo os valores que ela tem aprendido, eu vejo que ela tem se tornado já agora uma mocinha, uma adolescente, mas eu estou vendo Deus tecendo, fazendo algo, porque ela tem crescido num ambiente sadio, ela tem sido ensinada com as verdades do reino, ela tem sido desafiada a caminhar de uma forma diferente, e os conflitos na escola acontecem, ela conversa comigo, conversa com a mãe, todo dia eu vou pegar ela na escola, ela vai contando, e nós vamos orientando, nós vamos ensinando,
Claro que ela não vai ser tola, não vai ser boba, senão vai se tornar alvo de bullying e vai ser manipulada. Ela está sendo ensinada a ser simples como as pombas e a ser esperta e sagaz como as serpentes. Mas o evangelho começa a ser criado nela. Isso são valores do reino. Nos nossos relacionamentos conjugais, hoje teve uma postagem no Facebook que eu fiz uma refutação, Fabiana já disse que entrou alguém lá, me esculhambou, porque tinha uma foto de um casal, e a foto dizia assim: se você quer privacidade, então fique solteiro. E eu entrei para refutar isso de forma veemente, porque conjugalidade não é você esmagar o espaço do outro. Conjugalidade não é você cercear o direito do outro ser quem ele é. Nós somos um em oração, mas somos dois em ação, porque temos dons diferentes. Nós somos um em espírito, mas somos duas almas diferentes, com gostos, vontades e percepções diferentes. Portanto, eu disse, olha, toda conjugalidade que exige um policiamento comportamental, ela é insegura e é infantil. Porque aquele que ama, confia, porque o verdadeiro amor, diz o apóstolo João, lança fora todo medo. São valores do reino. E Jesus disse, arrependam-se, sejam sensíveis, fiquem atentos, abram-se à verdade, porque o reino de Deus está chegando. E eu queria lhe desafiar, meu irmão, a você perceber que o evangelho é feito de valores e de princípios, e os princípios do reino de Deus, eles estão entre nós, e são eles que mudam a vida, mudam a mente, mudam o coração, mudam o procedimento, mudam a forma de crer e de se relacionar com Deus, e produzem coisas extraordinárias. Terceiro lugar, eu acredito que nós precisamos resgatar os valores do evangelho, sobretudo aquele evangelho que se multiplica através do discipulado. Veja aí os versos de 18 a 22. Diz o texto, e caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhe Jesus, vinde após mim, eu os farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Verso 21, seguindo adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os, e eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. Olha, nós perdemos uma coisa importantíssima no evangelho, que é o discipulado. Jesus, a primeira coisa que ele fez foi não só anunciar as verdades e os valores do reino, mas foi chamar discípulos para andarem com ele, para caminharem com ele. Eu sou um crítico do desigrejamento que produz isolamento. Eu entendo o desigrejado quando ele não consegue se encaixar mais numa instituição tradicional. Eu entendo perfeitamente, porque isso aconteceu comigo. Eu me tornei completamente desconforme e seria desonesto eu continuar, porque a minha alma não suportava mais aquilo. Então eu entendo os que não se adequam, mas eu não entendo quem quer se isolar. Eu entendo quem não quer congregar, eu não entendo quem não quer se juntar para tentar construir alguma coisa diferente, para propor alguma coisa diferente. E talvez há muitos que olhem para essa estação e digam assim, mas eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com aquilo outro. Eu sei, meu irmão, eu sei, a gente não está com uma fórmula pronta. É muito fácil alguém se sentar e fazer crítica, é difícil você construir. Difícil é você sentar numa mesa e planejar. A gente fez uma reunião semana passada aqui de construção de um novo movimento de evangelismo. Tinham poucas pessoas. Mas o convite foi feito a todos, para sentar, para pensar, para planejar, para se juntar, para fazer, para suar. Ontem foi muito bacana o Cine Estação aqui, parabéns, a moçada que fez, foi ótimo. Mas a frequência podia ter sido muito melhor, não é? Aí talvez você diga, mas eu não concordo com tudo que está sendo feito. Amém, meu irmão, mas você está fazendo o que para ajudar? Você está envolvido com o quê? Não é? Qual é a sua colaboração? Você não concorda, tudo bem, mas você está fazendo o que para nos ajudar? Porque não existe uma fórmula perfeita. Eu não tenho todos os mapas, eu estou tentando desenhar mapas. Para seguir mapas eu ficava onde eu estava. Eu estou tentando fazer novos mapas. Me juntando com pessoas e tentando ouvi-las e tentando a gente encontrar um caminho. A gente está cometendo erro? É óbvio que a gente está cometendo erro. Se a gente não estivesse cometendo erro, eu estava na eternidade lá, deitado numa nuvem tocando harpa.
Mas eu não estou lá, eu estou aqui. E aqui é difícil, nós estamos construindo pontes, as pontes não estão prontas. Nós estamos construindo as vestes não estão prontas. Nós estamos construindo a estrada não está pronta. Mas nós estamos tentando. Nós estamos buscando, nós estamos nos esforçando. Mas nós precisamos fazer discípulos. Jesus fez discípulos. Jesus preparou discípulos. Jesus investiu em discípulos. Jesus não investiu em paredes, mas investiu em pessoas. Ele não gastou dinheiro construindo um grande templo, mas ele gastou tempo formando aqueles que iriam formar as multidões. Jesus gastou tempo com as pessoas. Chamou os discípulos. Não chamou nos centros de saber. Não foi para a Judéia. Não buscou nas sinagogas. Não foi para as faculdades teológicas de Jerusalém buscar os sábios e os entendidos. Não chamou rabinos para fazer parte do seu conselho. Chamou homens incultos e letrados. Dos 12 discípulos de Jesus, 11 eram da Galileia. Só Judas é que era da Judéia. Mas os outros 11 eram pessoas sem muita qualificação, à exceção de Mateus, que era um homem mais culto. Os outros eram pessoas muito simples, e Natanael, que era um israelita, um verdadeiro israelita, como disse Jesus, mas eram pessoas muito simples. Mas ele fez discípulos, e em cada lugar que ia entrando fazia discípulos. Você vai ver o sucesso do ministério de Paulo, é porque Paulo é um homem que faz discípulos. Fica 3 anos em Éfeso, faz discípulos. Quando ele diz, não vou voltar mais aqui, porque vou para Jerusalém, vou ser preso, não, vocês não vão mais me ver. Agora vocês assumam a obra de Deus, que ele os chamou para os constituir bispos e presbíteros, porque Paulo diz, passei 3 anos de casa em casa, chorando e edificando, e sofrendo dores de parto, até que Cristo fosse formado em vocês. Temos que fazer discípulos, e para fazer discípulos, meu irmão, precisamos de pequenos grupos. É a forma mais eficiente. Alguém estava dizendo, pastor, por que o senhor não faz o movimento tal, ou o movimento tal, ou o movimento tal, que você já sabe, já conhece, já fez tantas vezes? Poderíamos fazer, sim, poderíamos fazer, mas como a gente quer fazer coisas novas, vamos tentar propor alguma coisa nova, porque o movimento A, B ou C, todo mundo está fazendo, então, que bom que todo mundo está fazendo, mas vamos fazer uma coisa nova. Mas eu disse, se nós tivéssemos pequenos grupos, muito mais do que os que temos, nós não precisaríamos de movimento nenhum. Sabe por quê? Porque o pequeno grupo já cumpre todos os objetivos de comunhão, de ensino, de pastoreio, de multiplicação, de serviço solidário, de cumprimento do propósito de Deus, de nós nos assessorarmos uns aos outros, chorarmos uns com os outros, servirmos uns aos outros, nos exortarmos mutuamente. O pequeno grupo já faz tudo isso. Mas sabe qual é a nossa dificuldade? A nossa casa não é do Senhor, meu irmão, a nossa casa é nossa. A nossa agenda não é do Senhor, a nossa agenda é nossa. Porque não há espaço para a gente abrir aquilo que Deus nos concedeu para abençoar a vida de outros. Não há espaço. Porque nós imaginamos que nós precisamos fazer um curso de teologia para abrir um pequeno grupo, para ensinar as pessoas. Não, meu irmão, é só ensinar as verdades do reino. Eu acabei de falar sobre elas aqui, coisa muito simples. O que tornou o evangelho algo virulento e de grande impacto de penetração é que ele era muito simples de aprender e ele era muito simples de ensinar. Nós é que sofisticamos a coisa. Nós foi que criamos a teologia sistemática a partir do método aristotélico. Nós foi quem colocamos um glacê no bolo, mas em Jesus tudo é muito simples. Em Jesus não há nenhum tipo de complicação. Em Jesus tudo é fácil de entender e é fácil de ensinar. É fácil de multiplicar. E aqui diz o texto que ele chamou os seus discípulos. Eu quero lhe fazer uma pergunta a você, meu irmão, e a você que está me assistindo essa manhã. Quantos discípulos você já fez? Jesus disse, vão e façam discípulos. Ele não disse vão e façam um seminário teológico, ele não disse vão e abram igrejas, ele não disse vão e aprendam teologia sistemática, ele não disse vão para a vigília, vão para o culto doutrinário, vão trabalhar nos movimentos, ele não disse nada disso. E tudo isso pode ser feito, desde que você faça discípulos. E nada disso deve ser feito, se nada disso promove discipulado. E o que é discipulado? Discipulado é você cuidar de pessoas. Discipulado não é você pegar uma ficha de um movimento, jogar lá e deixar que o cara se vire, não. E depois ele cai no piscinão de ramos e ele aprenda tudo sozinho, não. Isso não é discipulado, não. Discipulado é você acompanhar, é você orar por pessoas, é você ensiná-las, é você ser paciente, é você ser longo ânimo. Você pensa que
Eu não preciso ter longo ânimo, não preciso, meu irmão, porque tem coisa que eu estou ensinando há 3 anos sem parar e ninguém entendeu ainda. Eu preciso ter longo ânimo, porque tem hora que cansa, tem hora que você diz, não vou mais falar sobre isso não vou mais dizer isso não, eu não aguento mais falar isso. Mas aí o Senhor diz, fala, continua falando, vai, insiste, filho, porque vai entrar na cachola, vai o momento que vai abrir, a cabeça vai abrir, a mensagem vai entrar. Continue, seja paciente, tenha paciência. Ninguém nasceu pronto, não. Você também não nasceu pronto, não. Eu fui paciente com você, seja paciente com os outros. Discipulado, meu irmão, abrir a sua casa, pode ser aqui na estação. Se você não quer abrir a sua casa, venha para cá, tem a semana inteira aqui disponível para você começar um grupo. Comece no seu emprego, comece na sua faculdade, faça discípulos, ajude pessoas, ame pessoas, acolha pessoas, ensine. Mas pastor, eu vou ensinar o quê? Não precisa ensinar a segunda vinda, meu irmão, porque a gente não sabe quando é. Não precisa ensinar o milênio, porque há muita divergência sobre isso. Não precisa ensinar sobre o inferno, porque é filosofia, é especulação. Não precisa você ensinar as 70 semanas de Daniel, porque é complicado. Ensina sobre fé, arrependimento, salvação, justificação, coisa simples, meu irmão. Em uma semana você ensina isso. E passa 50 semanas tendo paciência com o cara, até ele entender, encarnar e materializar aquilo na vida. Em último lugar, eu quero lhe dizer que nós precisamos resgatar do Evangelho o seu poder de se infiltrar em todos os lugares e alcançar todas as pessoas. Veja aí o verso 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. E trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e Jesus os curava. E uma grande multidão da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e de além do Jordão seguia a Jesus. Nós precisamos resgatar o poder de infiltração do Evangelho em todos os lugares, de tal forma que ele alcance todas as pessoas. Aí você vai dizer, mas pastor, como é que eu vou pregar o Evangelho lá na Etiópia, lá na Síria, lá no Irã? Meu irmão, nós não temos capacidade de fazer isso. Hoje, pelo menos, essa comunidade não tem capacidade de fazer isso. Mas a gente tem capacidade de atravessar a rua, porque 100 metros depois do sinal aqui, tem uma comunidade chamada Esperança, é isso, Marcinho? Que tem aqui algumas centenas de pessoas morando de forma indigna, sofrendo, excluídas de tudo, e nós aqui podemos fazer alguma diferença para eles. Nós já temos feito alguma diferença, mas é pouco. Nós poderíamos estar fazendo mais. Nós poderíamos estar entrando mais, sabe por quê? Porque eles são Zebulon, eles são Naftali, eles são a Galileia dos gentios, eles são o povo que está em trevas e que precisa ver a luz. Eu não preciso pegar um avião para ir para a Síria, que está no meio de um conflito terrível, e correr o risco, inclusive, de ser morto, porque estão matando cristãos lá, se eu posso fazer isso atravessando a rua. Tem gente que o Senhor está chamando para ir para a Síria, não é o meu caso. Se ele me mandar ir para a Síria, eu vou, mas me parece que isso é pouco provável. Então eu tenho que fazer alguma coisa onde eu estou. Eu estou aqui, eu tenho que ser relevante aqui. Eu tenho que procurar os líderes comunitários daqui, conversar com eles e saber como é que a gente pode ajudar. Marcinho tem feito isso, mas é só Marcinho. Marcinho cuida do nosso time de ação social, mas são poucos os que estão envolvidos. Dia 17 a gente tem um abração do bairro aqui. Um grande mutirão de serviço comunitário. Vamos estar servindo, mas é pouco. Que bom que começou, que bom que já está sendo feito, mas é pouco, porque o Evangelho tem que ir e entrar em todos os lugares e tem que alcançar todas as pessoas. Aí a gente fica imaginando, poxa, como é que eu vou fazer missões na África? Meu irmão, nós não temos condições de fazer missões na África. Amanhã, se nós tivermos uma igreja com muitas pessoas e condição financeira, e quem sabe entre nós surgir um vocacionado para missões, e ele diga, pastor, meu coração está ardendo pela África, e nós pudermos enviá-lo de forma responsável, mantê-lo, e fazer alguma coisa, quem sabe até a gente faça. Mas no momento, a minha missão está a 100 metros daqui. E eu a 100 metros daqui eu posso fazer diferença. Eu não posso fazer diferença hoje para uma criança que está morrendo na Etiópia com fome.
eu não posso fazer diferença. Eu sofro quando vejo as imagens, mas eu não posso fazer diferença. Mas eu posso fazer diferença para que estão morrendo de fome do outro lado da rua. Para esses eu posso fazer diferença. O evangelho se infiltra e Jesus começou a entrar em todos os lugares. Começou a entrar em todas as regiões e começou a alcançar todas as pessoas. Talvez você se pergunte essa manhã, quais são as pessoas que eu estou alcançando? Você, meu irmão, você é um embaixador do reino de Deus? Você é um embaixador da mensagem da reconciliação? Você foi lavado no sangue de Jesus? Os seus pecados foram perdoados? Você recebeu a graça de Deus? Você recebeu a vida eterna? Tudo de bom que existia, Deus lhe concedeu. Agora a minha pergunta é o seguinte, o que é que você está fazendo para repartir isso com os outros? Onde é que você está indo? Quem são as pessoas que você está alcançando? Porque o texto diz que o evangelho nos chama a entrar em todos os lugares e alcançar todas as pessoas. Eu lhe pergunto, quantas pessoas você alcançou? Quantas? Você que talvez seja um especialista e você tem todas as respostas para tudo que eu estou fazendo errado. As coisas que eu não estou fazendo certo, os programas que eu não estou fazendo certo, as ideias que eu estou tendo que não estão funcionando, os erros que eu estou cometendo. Amém. Eu estou tentando. Eu não sei tudo, não sei fazer tudo, mas eu estou tentando. Todo domingo eu estou aqui pregando, ensinando, caminhando, me envolvendo, participando, chorando, caindo, levantando. Agora, você talvez que seja um especialista em estrutura de igreja, em ministérios, em como a igreja deve ser conduzida. Me ensine, me mostre o que é que você está fazendo. Você aí que está me ouvindo, que é um crítico da religião, me ensine, me mostre a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Eu quero desafiar você, meu irmão, não tem mais tempo, a gente não está aqui mais para brincadeira, a gente não está aqui mais para especulação, a gente não está aqui mais para teoria, a gente está aqui para fazer. Se não está fazendo certo, vamos fazer certo. Se não está bom, vamos discutir. Se você tem uma ideia, traga. Se você sabe fazer de um jeito diferente, venha. Se você sabe a solução, mostre. Se envolva, participe, sente junto, chore com quem está chorando, sofra com quem está sofrendo. Aí eu vou acreditar. Aí eu vou dizer de fato. E quem sabe, algumas coisas que a gente está fazendo errado, você tem a solução. Você sabe como fazer, a gente está fazendo errado. Você sabe como fazer e você não está ajudando a gente a fazer. Olha, não cabe mais, meu irmão. Vamos crescer, vamos ser gente grande. Vamos ser gente do evangelho. Vamos ser gente desprendida. Vamos ser gente sem picuinha, sem mimimi, sem cococó. Não cabe mais. Vamos se expor, vamos dar a mão, vamos fazer. A gente está tendo a chance de fazer. A melhor oportunidade que eu tive na minha vida de ensinar o evangelho, meus irmãos, é agora. Sabe por quê? Eu não tenho mais nenhuma autoridade sobre mim, não tenho mais cânon, eu não tenho mais a vara da religião, eu não tenho mais a liturgia, eu não tenho mais as obrigações, eu não tenho mais que me preocupar em dizer alguma coisa e ferir o que a denominação pensa, eu não tenho mais nada disso. Hoje eu tenho a minha consciência e o evangelho, só. E você também. É a melhor oportunidade que a gente teve na vida de construir uma comunidade bacana, legal, influente, relevante, singular, participativa, graciosa, misericordiosa. É a melhor oportunidade, meu irmão. Pegue ela. Se abrace com ela. Não acho que eu tenho solução para tudo, não, porque eu não tenho. Não acho que eu tenho resposta para tudo, não, porque eu não tenho. Agora, uma coisa eu tenho, meu irmão, eu tenho vontade. Uma coisa eu tenho, meu irmão, eu tenho pegada, eu tenho desejo, eu tenho sonho, eu tenho paixão. Se você quiser juntar comigo para fazer, vai ser uma bênção. Se você quiser ter paciência comigo, vai ser uma bênção. Sabe por quê? Porque eu tenho paciência com você. Se você não entendeu tudo o que eu estou propondo, tenha paciência, porque eu também não entendi o que você está propondo, até porque eu não sei nem o que é, porque você não me trouxe. Agora, se você quer fazer, se você quer construir, se você quer somar, se você quer sair da retórica, se você quer abandonar o velho mapa e construir um mapa novo, é comigo. Pode me procurar, pode sentar, pode abrir o coração, pode dizer, ó, isso aqui não está bom, não estou gostando, estou triste, vim aqui repartir com você, porque se tem alguém que pode mudar alguma coisa aqui, sou eu. Hoje,
se tem alguém que pode mudar alguma coisa aqui, sou eu. Amanhã terá outros pastores, aí será um conselho, mas hoje só tem um, e esse um sou eu. Me procure, eu vou ter toda a alegria de sentar com você e você me mostrar o que é que eu estou fazendo errado, e a gente fazer da maneira certa. Um evangelho que se infiltre e que entre em todos os lugares. Olha, o primeiro vírus de computador, ele foi criado por um programador chamado Bob Thomas, em 1971, chamava The Creep. Ele fez agora em 2011, 40 anos. 2016, está fazendo 45 anos, esse vírus. E esse vírus fazia o seguinte, ele atacava computador de grande porte e dava uma mensagem na tela. Dizia, se você puder, me encontre. Só isso. Pois bem, infectar um computador hoje é uma das coisas mais fáceis que existe. A indústria da segurança da informação digital, se tornou um dos mercados mais promissores do mundo da tecnologia. Você hoje produzir antivírus para combater os vírus de computador é uma das tarefas mais desafiadoras daqueles que trabalham na ciência da computação. Pois bem, eu quero lhe chamar, essa manhã, para você ser um propagador do vírus do bem. Eu queria lhe convidar para você me ajudar a transformar o evangelho num meme, num fenômeno de multiplicação que alcance todas as pessoas possíveis, em todos os lugares que sejam possíveis. E nós podemos fazer isso a partir de pequenas unidades, pequenos grupos, pequenas vilas de esperança, pequenos lugares de acolhimento, de tal forma que isso seja fomentado e contamine todo mundo. Eu queria lhe desafiar essa manhã a infectar pessoas com o amor. Sabe por quê? Porque o amor é contagioso. O amor contamina de um jeito que fica tudo impregnado. E eu quero lhe chamar para contaminar a gente com amor, com a esperança, com a graça, com a misericórdia, com a justiça. Que a gente seja gente do bem, que a gente abra o coração, que a gente se quebrante, que a gente se una, que a gente se junte. Não dá para construir nada no meio de divisão. Jesus disse, o reino dividido não subsiste. Mas se houver unidade de propósito, unidade de mente, unidade de fé, unidade de coração, nós vamos fazer. Eu quero lhe convidar a fazer isso comigo. Eu não tenho todas as respostas. Eu não tenho todas as soluções. Eu não sou capaz de fazer todas as coisas. Mas o pouco que eu sou capaz, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, eu tenho feito. E estou lhe convidando a fazer comigo. Junte-se a mim nessa tarefa. Essa é a melhor oportunidade que nós tivemos até hoje. E nós podemos fazer. Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus. Amém.